Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos estudar o LaTeX. Então, vamos conhecer o LaTeX. O que é LaTeX? LaTeX é uma abreviatura de Learn for Text. É um sistema de preparação de documentos que tem por objetivo afastar o autor da estética. Diferentemente do Word e do LibreOffice, o autor escreve em texto puro, sem qualquer formatação. Através de comandos no texto LaTeX, é capaz de gerar o documento final, mas não é uma linguagem de programação. Torna o processo de escrever grandes volumes mais fáceis e leves. Por exemplo, imagina abrir um arquivo de 500 páginas no Word. É um pesadelo. A partir do conteúdo criado, seguindo os comandos de marcação dentro do texto, é gerado um documento PDF já formatado. Além disso, também cria automaticamente tabelas, numerações, fórmulas matemáticas, referências, índices. Um arquivo LaTeX possui extensão .tex. O que é Share LaTeX e Overleaf? São interfaces de editoração que utilizam a padronização do LaTeX para a produção de conteúdo. Eles possuem planos pagos e gratuitos, sendo que apenas nas opções pagas podem ser feitos trabalhos colaborativos. No momento da elaboração dessa aula, houve a fusão entre o Overleaf e o Share LaTeX. Existem outras ferramentas, com padronização GNU e para Windows, para Linux, que podem ser utilizadas. Estrutura básica do LaTeX. Todos os comandos, sem exceção, começam com contrabarra. Todos os documentos compartilham uma estrutura básica, como visto no quadro ao lado. A estrutura básica, nós podemos ver aqui, identificação do tipo de documento. Então, tem a informação aqui que já é um artigo, documento class. Inclusão de pacote para funcionalidade, user package e o nome do pacote. Existe uma infinidade de pacotes para utilização. Título do documento, definido aqui e criado aqui, depois texto e suas subdivisões, e a finalização de documento. Aqui nós podemos ver a aplicação do código que foi feito. O título do documento, o nome do autor, a data, o section, que é a introdução, ele já traz a numeração automática, subsection já traz a numeração automática, e assim por diante. Citações e referências. As informações de referências ficam salvas em um arquivo separado, chamado reference.bib. Cada entrada de referência deve se respeitar uma estrutura pré-determinada, conforme essa que aparece aqui. O trabalho que a gente tem é popular o arquivo para fazer as citações. Para usar a citação no texto, a gente usa este comando aqui, cite chaves, fecha chaves. O parâmetro é o ID da referência, por exemplo, /site Abramovay 2012. A gente não precisa preencher todos os arquivos, todas as referências manualmente. A gente pode pegar, por exemplo, o Google Acadêmico, pesquisar o assunto, clicar nessas aspas aqui. Clicando nessa aspa, ele abre essa janela de referências aqui com alguns padrões. Se nós clicarmos em BibTeX, ele traz automaticamente todo o padrão pronto para ser importado no nosso arquivo de referências. Então, as pessoas que utilizam o LaTeX costumam ter a sua própria biblioteca que vai sendo ampliada. Lógico, eventualmente fazem limpeza, né? Mas quando tu faz um novo artigo, tu só carrega o teu arquivo de biblioteca para lá. Então, tu popula uma vez apenas. Figuras. Para usar figura, a gente pode utilizar o pacote Graphics. Utilizando a Begin Figure, como está aqui, automaticamente numera e permite descrição. O Include Graphics permite o uso de PNG, JPG, BMP, PDF, SVG e mais uma série de outros formatos. Aqui tem um exemplo de codificação, a Begin Figure, Centering, que força a imagem centralizada, Include Graphic com o tamanho da imagem, nesse caso aqui está em polegada, mas a gente pode usar outras medidas. O nome da imagem, o caption, da imagem, o label e finalização. Esse é o resultado final de inclusão de uma imagem. Já traz automaticamente a numeração da imagem para fazer depois a lista de figuras, a mesma coisa com tabelas, as referências também são automáticas quando tu utiliza o site. Matemática. Equações e símbolos matemáticos no meio devem estar dentro de cifrões, sempre. Aqui tem um exemplo, a fórmula de Bhaskara e a expressão. O que vai aparecer no texto formatado é isso aqui.
Outro exemplo, ó, sabemos que n fatorial é representado por e o resto da expressão, que vai dar isso aqui. Para grandes equações usamos begin equation, faltou um n aqui, e end equation. Então aqui está a fórmula, ó. A fórmula de Bhaskara pode ser vista na equação. Aí tem uma referência, equação Bhaskara, e a parte da equação. O que retorna isso aqui, ó. A fórmula de Bhaskara pode ser vista na equação 1 e a equação. Tabelas, a mesmo formato. Os resultados podem ser vistos na tabela, a referência, e aí tem o código da tabela. Então, begin table, centralização, caption, levantamento de dados, os dados da tabela e tal. Vai gerar isso aqui. Só que a tabela é bem complexa, porque ela pode ser grande, ter particularidades. Então a gente pode utilizar um gerador de tabela, como o Table Generation. Vai lá, configura a tabela como quer que apareça e ele automaticamente já gera o código para colar no LaTeX. Os artigos a gente gera no Brasil pela BNT, então pode ser traumático fazer tudo na mão. Entretanto, a gente pode pesquisar no Google, por exemplo, Charlie LaTeX ou Overleaf, ABNT artigo. Ele vai trazer já ó, a galeria e mais alguns materiais. Na galeria tem vários trabalhos para procurar o formato que gosta da universidade, tem vários que já tem disponíveis lá. Então, quando tu abres o layout, né, o template, aliás, tu clica em Open Template. Ele automaticamente vai abrir o template já no teu ambiente de trabalho do Overlift ou do Charlie LaTeX. É bem tranquilo de ser feito. Essa é a tela inicial do Charlie LaTeX, né, ou o Overlift. Eles fundiram, ó, pode ver que apareceu maisinho ali. O registro e o login, tu pode, se tu nunca fez, tu tem que te registrar antes ou só direto login. Pode usar a conta do Google, Twitter, entre outros. Essa é a tela inicial do Overlift, né, do Charlie LaTeX. Aqui tu tens a parte onde vão os arquivos, então as referências .bib, imagens que carregar, tudo fica aqui. Aqui vai criando uma estrutura conforme tu vai escrevendo, com section, subsection. Aqui é a codificação que é utilizada e aqui é o resultado do que tu está escrevendo.